contagem da união de dois conjuntos, nós vamos fazer também aqui. Vamos achurar os conjuntos e quando a gente estiver achurando, a gente vai entender que nós estamos contando todos os elementos daquele conjunto. Então aqui eu já comecei a achurar o conjunto A. Conjunto A achurado aqui, eu estou contando todos os elementos de A. Repare que quando eu conto os elementos de A, eu conto também os elementos dessa região aqui, ó, exclusiva de A e C. Eu conto também essa região aqui, exclusiva de B e C. E eu conto também essa região aqui, onde encontra os elementos dos três conjuntos. Muito bem. Agora, vamos contar os elementos de B. Quando eu achuro o conjunto B, nós entendemos que eu estou aqui, contando todos os elementos de B. Então, estou aqui, ó, contando todos os elementos de B. Contando todos os elementos de B. Repara, aqui começou a entrar a contagem de novo dessa região aqui, né? Da interseção de A e B. E aqui já começou a entrar também a contagem de novo da interseção dos três conjuntos. Não é isso? Muito bem, então contei todos os elementos de B. Agora falta o quê? Contar todos os elementos de C. Vamos contar todos os elementos de C. Vamos lá. Contando todos os elementos de C. Repare que já começou a entrar o quê? A contagem dos elementos da interseção de A com C aqui. Então estamos contando todos os elementos do conjunto C. Para que aqui já começou o quê? A contar os elementos dessa interseção aqui de novo. Veio. Utilizando o raciocínio similar que nós fizemos na contagem do número de elementos de A união B, vamos retirar dessa contagem o número de elementos de A interseção B. Mas vamos fazer o foco aqui nessa região aqui. Ó. Quando eu tiro o número de elementos de A interseção B, eu vou tirar, por exemplo, aqui, dessa região, a cor azul. Quando eu tiro o número de elementos de A interseção C, eu vou tirar dessa região a cor verde. E quando eu tiro o número de elementos de B interseção C, eu tiro dessa região a cor vermelha. E aí como ficou essa região? Ela ficou fora da contagem do número de elementos de A união B união C. Para a contagem ficar exata, nós temos que adicionar uma vez o número de elementos da interseção de A com B, a interseção A inter B, inter C. Tá? Então, como fica então a expressão que representa a contagem do número de elementos da união desses três conjuntos? Fica número de elementos da união, de A união B união C é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B mais o número de elementos de C. Menos quem? O número de elementos de A inter C, menos o número de elementos de A inter B e menos o número de elementos de B inter C. E mais quem? O número de elementos de A inter B inter C. Vamos agora resolver algumas situações, problemas, que envolvem a reunião de três conjuntos, conforme apresentado anteriormente. Aplicação 1. Primeiro passo é fazer uma leitura na íntegra da situação problema.
Numa pesquisa feita com 1000 famílias para verificar a audiência dos programas de televisão, os seguintes resultados foram encontrados. 510 famílias assistem ao programa A, 305 assistem ao programa B, 386 assistem ao programa C. Sabe-se ainda que 180 famílias assistem aos programas A e B, 60 famílias assistem aos programas B e C, 25 assistem a A e C, e 10 famílias assistem aos 3 programas. Muito bem, antes de ler as perguntas, nós vamos traçar a resolução desse problema, dessa situação problema, usando o diagrama de Venn. Tá? Repara, está aqui o diagrama de Venn, onde nós temos o universo. Esse universo fala a respeito das famílias. Né? Então, existem famílias que assistem ao programa A, existem famílias que assistem ao programa B, existem famílias que assistem ao programa C, e existem famílias que não assistem a nenhum desses 3 programas que estão nessa região aqui. Né? E existem famílias que assistem apenas ao programa A. Existem famílias que assistem apenas o programa B. Existem famílias que assistem apenas ao programa C. Existem famílias que assistem os 3 programas. Existem famílias que assistem o programa A e B e não assistem o programa C. E existem famílias que assistem ao programa B e C e não assistem ao programa A. Assim como existem famílias que assistem ao programa A e C e não assistem ao B. Essa é a leitura do diagrama de Venn. Bom, então, vamos começar preenchendo o diagrama por essa região aqui, as famílias que assistem aos 3 programas simultaneamente. Essa é a chave da distribuição dos números no diagrama de Venn. Você começa preenchendo primeiro a região aonde encontram-se as famílias que assistem aos 3 programas simultaneamente. Quantos são? O problema falou. E 10 famílias assistem aos 3 programas. Então, 10 famílias assistem aos 3 programas. Tá? É um problema de contagem, né, do número de famílias que assistem a pelo menos um dos programas. Bom, e agora? Quantas famílias assistem ao programa A e B? Ele falou. Sabe-se ainda que 180 famílias assistem aos programas A e B. 180 famílias assistem aos programas A e B. Então, assistir os programas A e B significa dizer que está aqui nessa região, né? Que é a interseção. Agora, dentro de 180, nós temos aqueles que assistem também o programa C. Então, quantas dessas famílias sobraram para assistir apenas, somente, exclusivamente, os programas A e B? 180 menos 10. E vai dar quanto? 170. Então, 170 famílias assistem apenas, exclusivamente, os programas A e B e não assistem o C. Seguindo a mesma linha de raciocínio,
quantas famílias assistem ao programa A e C. Segundo problema, 60 famílias assistem aos programas B e C. E 25 assistem A e C. Então, 25 famílias assistem ao programa A e C. Então, 25 famílias estão localizadas aqui, né? A contagem dessas famílias. Mas dentro das 25 famílias tem aquelas que assistem os 3 programas. Quantos são? 10. Então, quantas famílias sobraram que assistem apenas, somente, exclusivamente, os programas A e C e não assistem o B? É só fazer 25 menos 10. Isso vai dar quanto? 15. Então nós temos 15 famílias que assistem apenas, somente, exclusivamente os programas A e C e não assistem o B. Pela mesma linha de raciocínio, quantas famílias assistem aos programas B e C? Segundo o problema, 60 assistem aos programas B e C. 60. Então, 60 famílias assistem aos programas B e C. Só que dentro dessas 60 famílias, nós temos aquelas famílias que assistem também ao programa A. Então, quantas sobraram, quantas famílias assistem apenas, somente, exclusivamente os programas B e C e não assistem o A? Ou seja, 60 menos 10. Vai dar quanto? 50 famílias assistindo apenas, somente, aos programas B e C e não assistindo ao programa A. Tá? Porque 60 famílias assistem ao programa B e C. Muito bem. Agora, seguindo a mesma linha de raciocínio, quantas famílias assistem apenas, somente, exclusivamente o programa A? É? Aí vamos ler o problema de novo. O problema nos diz que 510 famílias assistem ao programa A. Então, 510 famílias estão aqui. Né? Só que dentro dessas 510, então, tem aquelas que assistem aos programas A e B, tem aquelas que assistem aos programas A e C. Né? E dentro daquelas que assistem aos programas A e B, tem aquelas que assistem os 3 programas, A, B e C. E tem aquelas famílias que assistem apenas, somente, os programas A e B e não assistem o C. Pronto. Então, se eu tenho 510 famílias assistindo ao programa A, para eu descobrir o número de famílias que assistem apenas, somente, exclusivamente o programa A, é só eu fazer a seguinte conta. De 510, das 510 famílias que assistem o programa A, eu vou retirar, né, essa soma aqui, ó, 170 mais 10 mais 15. Né? 170 mais 10 mais 15. Fechou aqui, né? Mais 15. Então, isso aí vai ser igual a quanto? Isso vai ser igual a 510 menos quanto? 170, olha a tabuada aí. 170 mais 10, 180. 180 mais 15, 195. Né? E 195 e 510 menos 195 vai dar, ó, de novo a tabuada. 10 tira 5, 5. Pediu emprestado aqui, aqui ficou 0.
Aí pega emprestado aqui, ficou 10. 10 tira 9, 1. E o 5 emprestou 1 para cá, ficou 4. 4 tira 1, 3. Então, 315 famílias assistem apenas, somente, ao programa A. E quantas famílias assistem apenas, somente, ao programa B, exclusivamente ao programa B? Seguindo a mesma linha de raciocínio, lendo o problema diz que 510 famílias assistem ao programa A, 305 assistem ao programa B. Então, 305 famílias assistem o programa B. Agora eu quero saber quantas assistem exclusivamente, apenas, somente, só o programa B. Então, dessas 305, de novo, de 305, eu vou retirar quem? Essa soma aqui, ó. 170 mais 10 mais 50. 170 mais 10 mais 50. Né? Isso aí vai ser igual a quanto? Vai ser 305 menos quanto? 305 menos 170 mais 10, 180. 180 mais 50. 180 mais 50, 230. 230. Conferindo, 170 mais 10, 180, 180 mais 50, 230. E, fazendo agora a subtração, para descobrir o resto, 305 menos 230. De novo, olha como é que é importante a tabuada na cabeça para você não perder tempo com tabuada. 5 tira 0, 5. 0 tira 3 não pode, para emprestado. 10 tira 3, 7. 3 emprestou 1 para lá, ficou 2. 2 tira 2, 0, 75. Então, quantas famílias assistem apenas, somente, exclusivamente, o programa B? 75. E quantas assistem somente, exclusivamente, ao programa C? Pela mesma linha de raciocínio, lembra o problema, 305 assistem ao programa B e 386 assistem ao programa C. Então, pela mesma linha de raciocínio, 386 menos quem? Essa soma aqui, ó, 15 mais 10 mais 50. 15 mais 10 mais 50. Né? Porque dentro de 386, nós temos aqueles que assistem aos programas A e C e não assistem o B. Temos aqueles que assistem aos 3 programas simultaneamente, A, B e C. E temos aqueles que assistem aos programas A, B e C e não assistam A, né? Que são 50. Então, se de 386 eu tirar essa soma aqui, eu vou determinar exatamente quem? O número de elementos, o número de famílias que assistem somente, apenas, exclusivamente, o programa C. Então eu vou ter 386 menos, vamos lá, 15 mais 10, 25, 25 mais 50, 75. Né? E aí agora eu vou ter 386 menos 75. Vamos lá. 6 tira 5, 1. 8 tira 7, 1. 3 tira nada, 3. Né? Conferindo. 6 tira 5, 1. 8 tira 7, 1. 3 tira nada, 3. 311. Então, 311 famílias assistem somente, exclusivamente, ao